Bom, meu nome é Daniele Luz, eu sou diretora de parcerias do B2B, aqui do Alicerce Educação, e hoje estamos em mais uma edição do podcast ESG em Foco. Estamos hoje com a Carol Dibi. A Carol ela é Head de ESG na DOC e é a mãezona do Pedro e do Theo. Muito bem-vinda, Carol. Obrigada, Dani. Um prazer estar aqui falando com você. Ai, prazer é nosso. Obrigada por participar com a gente. Bom, vamos começar esse episódio, então, conhecendo um pouquinho mais sobre a sua história, sobre a sua trajetória nessa área incrível que é a área ESG. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, por favor. Bom, a minha trajetória ela é um pouco, eu diria, incomum para quem está habituado, né, ao perfil padrão das pessoas que lideram ESG nas companhias. Eu fiz no ano passado uma transição de carreira para ESG. Era algo que há muito tempo eu planejava e queria fazer. Só que eu ainda não tinha a dimensão, né, que todos os assuntos que eu gostaria de influenciar, né, que eu tinha muita familiaridade, que eram assuntos importantes para mim, né, do ponto de vista de estratégia de empresa, estavam organizados sobre uma estrutura de ESG. Então, eu me dei conta disso no ano passado, né, no momento que a companhia estava se reorganizando. Até então, toda a minha carreira, né, minha carreira começou em 2004. Desde 2004, eu sempre atuei em áreas de comunicação, cultura, muito tempo em consultoria de educação corporativa e dentro das companhias também liderando educação corporativa e DHO. E aí, em dado momento, eu falei, bom, já que a empresa está se reorganizando e tem a oportunidade, né, de escolher um caminho diferente, por que não? Né? Por que não me arriscar? E aí, com muita alegria, o Antônio, que é o CEO aqui da DOC, ele fez o convite para mim num domingo, na segunda-feira, eu assumi a liderança da área, era uma área que não existia. Que delícia! Então, eu tive a oportunidade e o privilégio de começar a área do zero, e eu acho que essa oportunidade, no final das contas, foi o que me fez aprender muito, uma velocidade muito diferente, talvez, se eu tivesse ido para uma linha mais, até acadêmica, né? Eu fui entendendo, né, no dia a dia, o que significava ESG para a gente, né? E aí, dando uma breve retrospectiva, né, não só da minha carreira, mas um pouco da minha vida, e acho que isso tem conexão do porquê que eu escolhi, né, estar em ESG. Eu nasci numa cidade do interior, ela tem 17 mil habitantes, provavelmente, mais ou menos isso. Ela chama Conchas, no interior de São Paulo. Legal. Eu sou a mais velha de 3 filhos, né, e meu pai é policial militar e minha mãe professora. Então, com 2 para 3 anos, a gente saiu do interior e a gente veio para Grande São Paulo. E nessa transição, vamos dizer assim, né, minha mãe tinha 22 anos, mais ou menos, ela já tinha um segundo filho, com 23 ela já tinha 3. Caramba, super novinha. Super novinha. E uma das coisas, assim, que eu tive a oportunidade, eu me sinto até privilegiada quando olho para a minha história de vida, é que por mais que a gente não tivesse uma vida super estruturada do ponto de vista financeiro, eu sempre tive essa referência, né, interna do quanto que a educação era importante. Eu tive a oportunidade de concluir a escola até o final, sem concorrer com nenhum emprego, né, de meio período, então eu sou Sim. muito grata e tive, né, essa experiência, assim, de vida, que para mim é algo super conectado, né, com ESG, que é o quanto que a possibilidade de você ter acesso à educação, mesmo no meu caso, né, eu não estudei em escola particular, estudei em escola pública, mas mesmo assim isso fez diferença na minha vida, quando eu olho outras pessoas, né, que moravam no mesmo bairro que eu convivi durante a minha infância. E ao longo do tempo, assim que eu ingressei na vida corporativa, eu falava assim, nunca vou trabalhar com nada relacionado à educação, porque a vida da minha mãe era bem complicada, era uma vida bem Intensa. corrida, muito intensa. E eu falava, não, gente, eu não vou fazer nada relacionado a isso. Pensei em várias coisas. No final das contas, com 19 anos, eu estava trabalhando com educação, mas educação corporativa, né? Olha só. Estava trabalhando com capacitação numa empresa de outsourcing. E talvez, acho que ali foi meu
primeiro gatilho para entender um pouco sobre a responsabilidade da empresa, ultrapassando até o que se espera da responsabilidade de poder público. Então, durante esse período nessa empresa, basicamente minha atribuição era fazer a formação de turmas que iriam atender uma determinada operação de telecom. E ali eu comecei a ter contato com diferentes realidades. Então, assim, pessoas que estavam na casa dos 20, 30 anos, ainda semi-alfabetizadas, pessoas que nunca tinham ligado um computador na vida, aí pensa que você vai trabalhar numa operação, você vai trabalhar na frente do computador o dia inteiro. Que desafio, né? Um desafio muito grande. E pessoas que estavam, tinham concluído graduação, já nesse período eu lembro de ter treinado pessoas que faziam mestrado em outras áreas, mas não conseguiam se colocar no mercado de trabalho, e naquela época, eu acho que hoje ainda continua sendo, o acesso para operações de outsourcing, que a gente conhece hoje como atendimento ou telemarketing, era tipo, uma grande entrada, uma grande porta de entrada para a carreira, né? E ali eu comecei a entender que dentro da empresa, né, a empresa ela tinha um papel ali complementar de formação. Então eu vi muitas pessoas chegando, né, sem ferramental nenhum, vamos dizer assim, sem bagagem nenhuma, e evoluindo, né, porque elas tiveram a oportunidade do preparo para o primeiro emprego, ou para ou para uma recolocação. Ali eu fui entendendo um pouco, né? Porque o que se esperava até então na minha cabeça ali com 18, 19 anos é que todo mundo chegava pronto e a empresa não ia, né, ter tempo para investir nisso. E ali eu fui entendendo que a realidade era muito diferente. Eu, né, tive o privilégio, né, de estudar, eu tive o privilégio de, em dado momento da minha adolescência, ter acesso a um computador, e aí, quando você se depara com essa condição, né, pessoas, né, mais velhas que você, com realidades diferentes, que não tiveram a mesma oportunidade, quanto que é difícil, né, esse acesso. Acho que ali, para mim, foi o primeiro gatilho. Então, eu falo que eu paguei a língua, porque eu disse que nunca ia me envolver com nada do tipo, e eu fiquei por muito tempo trabalhando com educação corporativa e durante os primeiros anos de carreira, justamente com foco no público, né, de entrada, que a gente chamava, que era o público, né, de primeira carreira. Eu trabalhei numa segunda empresa, inclusive, que parte do processo de treinamento e seleção, eu tinha que colocar na agenda, vamos dizer assim, na programação, treinamento não, aula de português e matemática para as pessoas, porque senão elas não conseguiriam desempenhar o trabalho delas, porque ali tinha pessoas que iam atender operações, por exemplo, relacionadas à cobrança, contestação de valor, tinha todo um processo ali de você registrar os tickets, os chamados no sistema, então você tinha que escrever direito. E mostra como a educação de base é importante, né, Carol? Muito importante, muito. E essa companhia que eu trabalhei, ela ficava no extremo leste, fica no extremo leste de São Paulo, numa cidadezinha chamada Poá. Sim, conheço. E ali, assim, foi uma das experiências também mais ricas no sentido de entender também, assim, se eu tinha me deparado com uma realidade, né, já diferente, que tinha me tocado, ali você pensa que foi ao quadrado, né, não só do ponto de vista de educação, mas aí eu comecei a me deparar com outras situações, né, condições de vulnerabilidade social, às vezes a pessoa ia para o treinamento, e eu sabia que ela, né, a alimentação que ela recebia ali era uma das poucas que ela tinha no dia, né, então ali eu fui entendendo, fui me conectando com o tema, né, ainda naquela época não se falava de ESG, eu também não tinha, né, nem noção do que isso se tratava, mas ali, nessas primeiras experiências eu vi a importância de eu me conectar com a história dessas pessoas, olhar a partir da perspectiva delas, né, o que era aquela oportunidade, como que eu poderia ajudá-las a, de fato, né, começar num ponto A e sair melhores no ponto B. Essa foi a minha paixão e é a minha paixão por muito tempo. Então, quando eu terminava as turmas, eu via as pessoas indo para as operações, sendo promovidas, e as pessoas vinham falar comigo, assim, nossa, eu agradeço muito por você ter participado da minha entrada, por você ter investido em mim, ter me dado a chance. Isso para mim Mudado era a vida, né? mudar a vida, imagina, né? Tinha pessoas realmente que estavam numa pouquíssima perspectiva, né?
de condições ali financeiras para casa, gente com um filho que sabia que ia voltar para casa não ia ter o que oferecer, e eram histórias que eu gostava de ouvir para entender como que eu podia, de fato, colaborar, né? Então, assim, às vezes uma pessoa tinha uma dificuldade, sei lá, com a parte da informática, se ela pedia, ela ficava um pouco mais além do horário de treinamento comigo para treinar alguma coisa, porque eu sabia que quando chegasse lá, né, no processo de validação para quem fosse aprovado para a vaga, isso ia contar. Então, aí eu comecei a entender que meu papel dentro da empresa ele não era um papel burocrático, meramente transacional, processual, né, limitado a padrões, vamos dizer assim, né, padrões ISO. Não, o meu, né, dentro de uma estrutura, principalmente de gente, eu precisava me conectar com essas histórias e ajudar essas pessoas também a se conectarem com a empresa, porque quando você faz, né, imagina, quando você dá uma oportunidade, não é dar oportunidade, você permite que a pessoa tenha acesso a uma qualificação, né, que ela esteja preparada para o trabalho, ela também tem um sentimento recíproco, não só com a pessoa física que está envolvida nisso, mas com a companhia, né? Então, o senso de pertencimento, né, a taxa de permanência dessa pessoa, ela vai durar muito mais tempo, porque tem toda uma história construída aí, né, durante essa trajetória. Com certeza. Que legal, Carol. Obrigada por compartilhar essa história incrível com a gente. Então, realmente, educação é a base de tudo. Eu também me apaixonei por educação, fui picada pelo bichinho, não consigo mais sair daqui. E é legal que você mostra que desde o início, na verdade, você já estava envolvido no S, né? No social do SG. Então, mesmo que sem saber, você já estava aplicando isso, né? Na prática. Sim, sim. Que legal, que legal. E conta pra gente hoje, né, que agora você está trabalhando de maneira aprofundada mesmo com SG e tudo mais, não que você não trabalhasse antes, né? Mas quais são os desafios que você sente para desempenhar o SG, né? Seja principalmente a questão do social, né, educacional, mas para desempenhar o SG como um todo. Uhum. Acho que o principal desafio, e até olhando um pouquinho dos meus aprendizados aqui, é você conseguir entender o contexto, e eu estou falando de contexto do negócio, e o contexto do que te cerca. Então, assim, da comunidade que te cerca, do país onde você está instalado, do continente onde você está instalado, e o que está acontecendo no mundo. E por que contexto, né? Só dando exemplo, há anos atrás, eu já falava sobre diversidade nos lugares onde eu passei. Eu já falava sobre, né, a questão de pouca representatividade de mulheres nas companhias por onde eu passei. Eu já falava sobre representatividade racial, né? Eu já questionava isso. Só que há 6 anos atrás, 7 anos atrás, isso tinha quase zero de relevância para os executivos e executivas das companhias. Então, assim, já era um contexto dado, a gente sempre teve um contexto, né, de não equidade quando a gente pensa em gênero nas companhias, a gente sempre teve esse contexto da dificuldade de acesso em pessoas em vulnerabilidade social, uma universidade, quem dirá, então, para um trabalho, né, qualificado. Isso já existia há tempos, né, desde que o Brasil é Brasil, na verdade. Infelizmente, né? Infelizmente. E o que acontece, né, nos últimos anos? A sociedade está passando por um processo de transformação e de consciência em que as pessoas já não toleram mais esse tipo de discrepância. Elas não toleram mais, né, você ter uma empresa, né, que fatura milhões, bilhões, tem casos de empresas por aí, e que não consegue retornar nada, que não conseguem, né, de maneira estruturada, pensar no impacto. Então, assim, hoje, eu acho que um dos grandes desafios é, sim, entender os movimentos que nos cercam, movimentos sociais, posicionamento, não só regulamentações, porque isso é o mínimo que qualquer empresa tem que fazer, mas o que está acontecendo e ouvir as pessoas, né? Se hoje a gente tem espaço, por exemplo, para falar de inclusão, comunicação inclusiva, diversidade, equidade, é porque em algum momento, né, a quantidade de pessoas que começou a levantar essa bandeira do tipo, não dá mais para ser assim, precisamos fazer algo, essas pessoas começaram a ser ouvidas por outras pessoas e por empresas que passaram a tomar a frente, né, sobre esses assuntos e começaram a inspirar a mudança de conduta de outras empresas. Pode ser que daqui
3, 4 anos, eu não acredito que o problema de diversidade e inclusão vai se resolver tão rápido, esse é um ponto, mas pode ser que daqui 3, 4 anos surja uma outra demanda da sociedade que a gente precisa acompanhar. Hoje está se falando muito, né, de diversidade e inclusão em todos os aspectos. A gente está falando de gênero, a gente está falando da pauta racial, a gente está falando de pessoas com deficiência, a gente está falando em acesso a pessoas com vulnerabilidade, em vulnerabilidade social também, a gente está falando de diversidade em toda a sua completude, né, todos os seus ângulos. E entender quais são essas demandas e como empresa você consegue atuar, e aí atuar de maneira que tenha conexão com o seu negócio. Porque uma coisa é eu falar que estou super preocupada com diversidade e inclusão, e eu vou fazer um programa de estágio só para mulheres, vamos dizer assim. Tá bom, contratei lá 50, 80 estagiárias. Só que no final do dia, eu não penso em como essas pessoas vão ter progresso na carreira, como elas vão ser desenvolvidas. Eu só me preocupei em colocar para dentro. Eu não tenho toda uma estrutura do negócio que olha de fato né, a inclusão de verdade, porque a diversidade não é só você colocar um monte de gente diferente, com marcadores de diversidade diferentes dentro da sua companhia. Quando você fala de incluir, você está dizendo de novo, de olhar o lugar de que cada pessoa está partindo e como seus processos colaboram para aquela pessoa evoluir. Então, eu não... Todo um contexto, né, Todo um Carol? contexto. Não é sustentável, por exemplo, uma empresa todo ano abrir 100 vagas de estágio, seja racial, por gênero, só que essas pessoas não ocupam posições relevantes na companhia, não acompanham o crescimento. Imagina, você vai inflando a sua base ali, se a gente sabe que um programa de estágio dura até 2 anos, você vai inflando a sua base e o que está acontecendo, né, com as posições mais sêniores do negócio? Você continua procurando fora? E aí, no nosso caso, tecnologia, a gente está falando de um gap, olha como as coisas se conectam, a gente está falando de um gap global de talentos. Como é que eu luto contra o gap de talentos se eu não me mobilizo para fazer alguma coisa estruturada para minimizar esse gap? E aí eu não estou Para falando... mudar isso, né, Para Carol? mudar isso. Exato. Eu preciso desses talentos e vou continuar precisando desses talentos a longuíssimo prazo, porque é esse o objetivo da empresa, né? Permanecer por longo prazo. Se eu estou focando só na minha necessidade atual e não consigo, né, conectar qual que é o risco disso lá na frente, ó, se eu não invisto em formação de talentos e considero, inclusive, a diversidade nesse viés de formação de talentos, eu já parti perdendo, né, na largada eu saí perdendo. Então, como que a gente olha isso que está acontecendo lá fora e conecta com o negócio, seja por conta de risco, de demanda de negócio, então quando a gente está falando de talento é risco e demanda, quando a gente está falando de qualificação também. Então, acho que hoje o grande desafio de cada pessoa que está olhando para ESG nas empresas é entender o seu negócio, entender o que está acontecendo ao seu entorno e como aquela pauta, como aquele assunto, né, podem ser conectadas de uma maneira até de visão de médio e longo prazo. Né? Então, as coisas precisam casar. Não adianta eu falar assim, nossa, eu estou fazendo ESG e estou preocupada com a fome no Brasil, porque 50% da população está numa situação que não sabe que vai fazer as 3 refeições no dia, né? O negócio está muito difícil. E não adianta eu falar que eu sou preocupada com essa pauta, aí eu faço uma ação pontual, né, de arrecadação, seja lá de grana, de alimento, e nunca mais, né, volto a falar no assunto. Eu não estou fazendo ESG, eu estou fazendo uma ação social, mas ela é uma coisa que não resolve um problema superficial, né? cultural e ela também não se conecta com negócios. Eu fiz uma rede de pessoas engajadas com voluntariado, eu fiz, por exemplo, em tecnologia, eu posso desenvolver algum projeto que seja focado na tecnologia para distribuição de alimentos a partir de pequenos produtores na cidade. Não sei, né? Cada Olha só. negócio tem um cenário, mas as coisas precisam ter consistência. E se você não conecta, né, as pautas com o seu negócio, você não envolve as pessoas, você não está fazendo ESG, você está gerenciando microassuntos totalmente desconectados e você Mas não é algo efetivo, não é né? algo efetivo, não é algo efetivo e você não está colaborando de fato para a perenidade do negócio e você também não está colaborando, né,
para a comunidade que você está envolvida, as pessoas que você está envolvidas, porque é uma coisa muito específica, muito pontual. Ela resolve um problema em curtíssimo prazo, mas você não tem avanços efetivos, né, a partir disso. Com certeza. E falando até da área tecnológica, né, Carol, a gente sabe que a demanda vai triplicar, quadruplicar, né, em um curto período de tempo, e aí é que tá também, né, se a gente sabe que vai ficar sem profissional, o que que a gente está fazendo para mudar isso? Acho que é um ponto importante, né, que você ressaltou aqui, Exato. que não dá para simplesmente ver e ficar de braços cruzados, é importante fazer, e fazer de maneira estruturada, né? Então, acho que foi muito legal esses pontos que você colocou. E como que você acha, Carol, que não somente as áreas de ESG, mas os profissionais que atuam com ESG, eles podem transformar as empresas e a sociedade? Acho que a primeira coisa, né, talvez sendo um pouco repetitiva, primeiro entender o seu negócio, onde ele tem possibilidade de gerar impacto. Cada negócio, e eu vou falar agora Brasil, né? Cada negócio aqui no Brasil tem um terreno fértil de impacto, porque o Brasil tem muitos problemas, né, estruturais e sociais. Então, quando eu falo de tecnologia, por exemplo, e aí eu vou puxar um pouco aqui para o lado da tecnologia para serviços financeiros, uma das coisas que a gente olhou assim que estruturou a área e fez todo um processo, né, de mapeamento desses temas que são mais relevantes para o negócio e para todas as pessoas envolvidas, todos os stakeholders, a gente entendeu que nosso negócio ele tem um potencial de democratizar acesso a serviços financeiros. O que significa isso? No Brasil, as pessoas são muito mal servidas, né, de serviços financeiros. Vídeo, a quantidade de tempo que, né, 4 principais bancos estavam aí dominando o mercado. Você tinha dificuldade para abrir conta se você não conseguia comprovar renda, você tinha dificuldade de abrir conta se você não tinha comprovação de endereço, que, né, tem pessoas que não conseguem comprovar endereço. Tem pessoas que não têm renda, mas elas precisam da conta como instrumento, né, de recebimento de recursos. Então, quando a gente olhou para o nosso negócio, o que a gente viu? Bom, sou uma empresa de tecnologia para instrumentos, serviços financeiros, o que isso tem a ver com o problema Brasil? No Brasil, a gente tem uma série de problemas de acesso, a gente tem um problema, né, de taxas caras, né, de serviços bancários, a gente tem toda uma questão burocrática também para você ter acesso a alguns instrumentos. No nosso caso, a gente consegue colocar a nossa tecnologia a serviço desse problema, para resolver esse problema. Como que a gente foi fazer isso? A gente começou a mapear no mercado empresas, startups, que já estavam olhando para esse problema, que já tinham identificado, né, essa fonte de problema, vamos dizer assim, e a gente quis se associar a elas num processo de aceleração. A gente elegeu uma empresa, que é uma empresa focada em prover acesso a serviços financeiros, conta digital, toda a ferramental financeiro para empreendedores negros no Brasil. Então, a gente, no ano passado, firmou essa parceria, a gente está caminhando para um desenho, né, de plano de negócio com eles, e eles vão ficar com a gente no nosso ecossistema de aceleração durante 18 meses, porque qual que é o nosso grande objetivo? Se eles ganham escala, se eles conseguem, né, gerar tração no negócio deles, a gente vai estar basicamente, e a gente tem hoje 56% de pessoas pretas no Brasil, a gente está tendo um impacto e um alcance absurdo. Né? A gente tem, eu não lembro exatamente o percentual de empreendedores negros e negras, eu acho que estava na casa dos 40%, 30% ou 40%, mas imagina, se eu estou focado nessas pessoas, qual que é o meu impacto intencional? Então, assim, já não é mais um impacto porque, eu tô oferecendo esse serviço para uma empresa X que, por um acaso, fez, né, deu acesso a esses instrumentos. Não, nesse caso a gente está fazendo o impacto focado, a gente está trabalhando de fato num problema estrutural de maneira focada. Então, no nosso caso, a gente olhou isso. Como que a gente pode contribuir? Nosso negócio tem toda a expertise, toda a plataforma de tecnologia para acelerar um negócio desse. Óbvio que a gente foi olhar, né, como que estava a estrutura desse negócio, a gente foi olhar, por exemplo, quem está liderando essa companhia é uma mulher e um homem negro,
qual que é, né, qual que é o desenho, né, o desejo de alcance do negócio deles. Então, sim, é incluir esses empreendedores e empreendedoras a partir desse acesso. Ele já tem uma plataforma hoje, né, de marketplace que essas pessoas utilizam, mas faltava para esses empreendedores e empreendedoras terem condições melhores, né, comerciais, vamos dizer assim, da parte financeira, faltava eles terem esse ecossistema próprio. Então, essa foi uma das coisas que a gente, logo de cara, olhou para o negócio, olhou para um problema, olhou o que a gente poderia fazer e né, começamos, é um piloto, e pilotamos, né, estamos em piloto ainda. Uma segunda coisa, que é isso que eu falei agora há pouco, a gente está numa empresa, num nicho, que tem um problema seríssimo de talentos. E a gente está num país que também tem um problema sério de acesso à educação profissionalizante, inclusive, de acesso à tecnologia. E o que cabe a gente fazer? A gente vai simplesmente ficar esperando o problema se resolver só por iniciativa pública? Não vai dar. Então, uma das frentes que rodam aqui, tem um time que chama Young Talents, é uma frente voltada, né, para capacitação de pessoas em tecnologia. Então, a gente tem algumas frentes, né? Tanto a frente de aprendiz, a frente de estágio, mas a gente atua hoje com tecnologia, né, educação para tecnologia em escolas públicas, ferramentando professores, professoras, para que eles consigam levar esse conteúdo para os seus alunos e alunas, né? A gente também está olhando para uma questão, né, quando a gente pensa em gap de gênero e tecnologia, também é uma realidade no Brasil. Uma dessas frentes é voltada para a inclusão de meninas em tech, né? Então, Olha que legal, empoderamento feminino, né? exato, as meninas, né, isso acontece lá no interior da Paraíba, esse projeto. Muitas meninas, quando você pergunta para ela, né, referências, né, de cientista, na cabeça delas vem o quê? O estereótipo homem, né? Uma mulher não pode ser cientista, né, de dados, por exemplo. Então, esse projeto, que é liderado por Tech Talent, ele passa por essa descoberta da capacidade, do potencial delas estarem, né, numa posição, né, numa cadeira de tecnologia, mas antes de tudo isso, elas precisam conhecer esse caminho, elas precisam entender que existem possibilidades, né? Então, são coisas que no dia a dia estão totalmente relacionadas com o nosso negócio, inclusive nossos estagiários dão aula no projeto Olha para a escola. só, muito legal. E, Isso lá na Paraíba, em todos os projetos. por enquanto, nas escolas, o projeto das escolas está rolando, tem algumas escolas aqui em São Paulo, Uhum. e esse projeto de meninas em tech lá na Paraíba. A gente, né, a gente está há alguns meses, né, com esses projetos em andamento, então a gente está, né, aprendendo com eles, aprendendo com esse piloto para entender como que a gente dá escala, porque o nosso grande objetivo é escalar, né? Então, para a gente, o investimento em educação, né, de qualidade, o acesso a um futuro em tecnologia como carreira é uma coisa muito importante. E a gente sabe que a gente está contribuindo com a sociedade, mas a gente está contribuindo com o negócio também, né? Semana passada, acho que foi semana passada, eu estava olhando um estudo que falava sobre quantidade de pessoas que ingressam em carreiras tradicionais, vamos dizer assim, e tech. É um gap muito grande, porque existe toda uma construção social que a gente ouve lá da época dos avós, que as carreiras, né, que são mais importantes, relevantes, que vão fazer você ser alguém na vida, advogado, administrador, por aí vai. E quando você olha para ingresso, né, de pessoas em tecnologia para essas carreiras, tecnologia ainda está muito atrás, porque a gente não tem hoje, né, uma cultura de fomento à tecnologia. Nas escolas se fala um pouco sobre possibilidade de carreira, né? Verdade, Carol. Então a gente precisa levar essa informação, né? A pessoa pode ser que ela não escolha, mas ela primeiro precisa ter consciência que ela tem uma perspectiva, né? E é uma perspectiva promissora, e para os próximos anos vai continuar sendo necessário, né?
Vai até aumentar, né, Carol? Na Vai verdade, aumentar, vai aumentar. vai Eu aumentar muito. ouvi, eu ouvi num grupo que chama Movimento Tech, que está sendo organizado pelo iFood, a Century, eu Legal. participo dessas reuniões, e eu lembro de Uhum. ouvir um depoimento de um rapaz que passou por um projeto de capacitação, de qualificação, e ele era motoboy. E ele conta que foi uma decisão muito difícil, porque ele tinha moto, que era a ferramenta de trabalho dele, o ganha-pão dele, e ele precisou tomar a decisão de vender essa moto para comprar o computador e concluir o curso. Olha E só. a família dele achou que ele era um maluco, porque onde já se viu, você tem, né, você tem a sua renda certa, o seu único bem é a sua moto, e você vai vender, se desfazer para ingressar numa coisa que você nem sabe. Muitos Apostar, estagiários né, em apostar. algo que É, nem e dinheiro é. Exato, e assim, eles não entendiam o potencial disso na vida dele, né? Ele Uhum. fala que foi muito difícil persistir durante a qualificação e tudo mais. E aí, no final, ele falava super emocionado, que hoje ele tem condições, ele está num outro patamar, né, social, quando ele compara, né, a experiência passada dele, e ele pode contribuir de uma maneira muito mais significativa financeiramente para essa mesma família que duvidou, né? Por quê? Não é porque a família não gostava dele, não apoiava, mas a família não tinha essa perspectiva, não estava dentro da realidade deles, eles nem sabiam do que se tratava quando ele começou. E Então, quantos desses profissionais a gente perde, né, Carol, por não investir, por não incentivar, né, a vir para a carreira tech, entender que tem possibilidades, né? Então, esse ponto que você falou é bem legal, é bem delicado. Acho que esse é um ponto muito importante que principalmente as empresas techs precisam estar atentas, né? exato, exato. A gente precisa prestar atenção nessas Uhum. nuances. Não é só um problema de acesso, é um problema de contexto do lugar que a pessoa está inserida. Se ele não teve acesso, é porque provavelmente ele, em grande parte dos casos, ele nem sabia que ele tinha a possibilidade de acessar e qual o caminho, que ainda tem isso. Ah, eu até sei que existe, mas eu não sei nem o caminho, como é que eu faço? Né? Então, você tem que olhar de uma maneira bem transversal, né, bem global, vamos dizer assim, para essas questões, porque a gente está vendo o sintoma, mas a causa a raiz está ali escondidinha. Então, como é que a gente atua também na raiz desses problemas, né? Exato. A gente tem alguns projetos aqui que dão oportunidade para essas pessoas na área tech, programação, então a gente vê o resultado e possibilidade de trazer mão de obra que às vezes a gente nem imaginava, né? Então, muito legais esses pontos que você falou. E eu acho que foi muito melhor ainda, você falou inicialmente que seria redundante, mas eu acho que você exemplificou isso de fato, né? Até de uma forma assertiva, como transformar as empresas de sociedade. Então, muito interessante. E eu queria também saber, Carol, qual para você é um ponto forte do ESG? Eu acho que eu já sei alguns pontos, a gente já, né, deu para entender um pouco, mas eu queria te escutar, né? Qual o ponto forte do ESG que você, como profissional, né, assim, acaba vendo como algo mais talvez interessante ou talvez prioritário? E aí também você me fala não só a visão da Carol, mas da empresa também. Tá bom. É difícil desassociar um pouco da minha visão, porque a Uhum. minha visão e meu entendimento do mundo e onde eu me enquadro foram muito importantes para essa decisão, inclusive, né, de virada de chave na carreira. Então, Legal. tem alguns problemas que são históricos, né, que me incomodam pessoalmente. E aí eu falo que em SG, na DOC, eu preciso ser agnóstica. O que, que significa isso? Eu tenho que me isentar das minhas crenças e opiniões pessoais e eu preciso entender como essas pautas se conectam e eu faço elas se conectarem com o negócio, né? Perfeito. Então, tem problemas estruturais que me incomodam muito. A questão racial é uma delas, né? A questão de acesso à educação e capacitação para a força de trabalho é também uma pauta. A questão de gênero, né, é uma das pautas também que me toca muito, né? Inclusive pelas vivências que eu já tive, uma série de empresas já em posição de liderança, e eu sei, né, o quanto ainda
existe a diferenciação, seja no tratamento, no respeito, o fato de você ser mais ou menos ouvida quando você está com outro homem na sala que ocupa o mesmo espaço que você, está falando a mesma coisa que você, mas você é ignorada, então isso me incomoda Ainda é uma profundamente. realidade, infelizmente, né? É uma realidade, tem muita gente, né, e aí a gente vai falar muita gente, nesse caso a gente vai ter que fazer um recorte homens, que ainda acham que isso eles gostam de falar mimimi, né, não é, você só consegue entender quando você está vivendo ou presenciando isso, né, e é muito importante, né, desse ponto, há um tempo atrás eu fiz uma palestra sobre como que você pensa em diversidade por design, e uma das coisas que eu aprendi é, se você não envolve a pessoa que não faz parte do grupo minorizado ou que está diretamente ali relacionado com uma demanda, se você não consegue envolver, ela não vai ser um aliado ou uma aliada à sua pauta, ela não vai entender, ela não vai conseguir se conectar com o assunto, e você vai continuar sendo uma voz minorizada junto com outras, né, que você tem pouco alcance. Então, hoje, para mim, um desafio pessoal é como que eu consigo conectar pessoas que não necessariamente estão nesses recortes hoje, né, de públicos minorizados, com a pauta, e consigo, junto com elas, né, ter ações que sejam efetivas, né, de pessoas aliadas para incluir, para ter um ambiente de trabalho respeitoso, de trabalho acadêmico, né, todos os ambientes, de maneira respeitosa. Isso é a Carol, pessoa física. Quando eu olho para o nosso negócio, essa pauta de diversidade, ela continua sendo muito relevante, né, como a grande parte das empresas de tech, a gente tem um trabalho muito grande a fazer relacionado à pauta racial aqui dentro, então representatividade de pessoas negras, né, em todas as linhas da nossa estrutura. A gente tem um desafio grande também de pensar na questão de gênero, e aí gênero especificamente quando a gente começa a fazer recorte de mulheres em liderança, e a gente olha para a intersecção disso, né? Então, mulheres pretas, né? Também é uma intersecção Bem que a gente precisa minoritário. considerar. Exato. Então, para o nosso Mesmo. negócio, isso é uma pauta hoje que é importante. A gente tem muita coisa para avançar, mas a gente já conseguiu detectar onde estão localizados os nossos gaps, onde que a gente vai precisar investir energia. Quando a gente pensa em perenidade do negócio, educação, capacitação é uma pauta importante. Para a gente, como tecnologia, né, usar a nossa tecnologia de maneira intencional para democratizar o acesso às pessoas, às ferramentas e serviços financeiros, é uma pauta muito relevante. E a gente está num processo de aprendizado, né, a gente iniciou essa discussão no ano passado, quando a área começou a ser estruturada, que é qual que é o nosso impacto como companhia no ambiente. Então, para a gente também é uma pauta importante hoje, entender a nossa operação, entender como e onde a gente está impactando o ambiente e como que a gente consegue ter um plano de virada de chave para que o nosso impacto seja o mínimo. Então, quando eu olho para as grandes frentes, para as grandes pautas aqui dentro, hoje essas são as mais relevantes, onde a gente precisa fazer mais avanços, né? Onde a gente está com bastante energia investida, com planos estruturados para avançar. Que maravilha, Carol. Nossa, que delícia escutar tudo isso. E você já comentou sobre alguns projetos bem legais, mas eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre projetos que têm em andamento, e aí você pode falar tanto os projetos que têm empresariais dentro da empresa, quanto os projetos da Carol, né? Que a gente sabe que a gente aqui do lado de cá está sabendo que você está envolvida com alguns projetos de educação sensacionais e responsabilidade social. Então, conta um pouquinho para a gente. Legal. Carol, pessoa física, gosta bastante, eu gosto bastante de direcionar o meu tempo para projetos de mentoria, principalmente de mulheres e meninas. No ano passado, eu ingressei no programa de mentoria da Gerando Falcões e também do Mulheres do Brasil. E eu posso te dizer que o programa, né, do Gerando Falcões, que é uma mentoria de adolescentes, e esse programa, eu estava mentorando 2 meninas ali do interior de Minas Gerais. Esse talvez tenha sido o processo de mentoria mais desafiador da minha vida, Jura? porque me tirou totalmente da caixinha. Se eu achava
que eu todo dia fazia um esforço intencional para furar minha bolha, ali eu percebi que, assim, tem muitas bolhas ainda que eu não consegui ingressar. Era uma mentoria, né? O programa essa edição acabou, mas era uma mentoria de 2 adolescentes, uma de 17, uma de 15 anos, e parte desse programa era ajudar essas meninas a desenharem um plano de vida. Não estou nem falando plano de carreira, um plano de vida. E ali eu me deparei com uma série de dificuldades. Já começa, então, com a parte de tecnologia, né? Então, a conexão era ruim, né? Às vezes era um celular para a família inteira. Então, Caramba. o pai, a mãe, o irmão, o primo passavam atrás, ficavam olhando, então elas tinham zero privacidade, né, para conversar. Isso já começou, né, a me despertar assim, um olhar diferente de não, a mentoria que eu faço com elas não é a mentoria para alguém que eu estou falando de carreira, transição de carreira, não tem nada a ver com isso, eu tenho que considerar uma série de aspectos. Dar E os é, passinhos para trás, né, Carol? exato, e ali uma outra coisa, né, eu tinha que explicar o que eu fazia, onde que era a empresa que eu trabalhava, e aí imagina, né, num lugar remoto, né, de pouco acesso a tudo, eu explicar o que era uma empresa de tecnologia de serviços financeiros. E ali eu falei, eu preciso moldar meu discurso e eu preciso explicar de uma maneira que faça sentido para elas, que elas entendam. E depois disso, acho que o grande desafio foi perspectiva. Quando a gente fala de plano de vida, a gente trabalha com perspectiva. E ali eu comecei um processo que eu precisei me policiar por muitas vezes de não, inclusive, né, interferir até onde, né, avançar do ponto onde eu não podia, porque às vezes eu conversava com elas e falava sobre o que você pensa quando terminar a escola? O que você vai fazer? Ah, não sei. Você já pensou Em em fazer uma perspectivas, faculdade? né? Não tem. Você já pensou em fazer uma faculdade? Não. Mas por que não? Ah, tem muita matemática. Mas você sabe que existem cursos que não têm matemática, aí fui explicando, tem humanas, tem exatas, tem biológica, existe uma série de possibilidades, não necessariamente você vai ter que fazer matemática. Então, fui explicar, assim, o básico, né, quais são as linhas que você pode ter numa graduação, quais são os tipos de graduação, quanto tempo. Depois a gente foi falar de perspectiva, assim, se você for entrar numa faculdade, qual é o seu plano de vida? Porque a gente está falando de manutenção de uma estrutura para essa menina estudar. Qual que Uhum. vai ser o plano de vida? Ah, eu vou trabalhar. Onde? Ah, qualquer coisa. É bem superficial, né? E o que é qualquer coisa? Porque para você trabalhar em algum lugar, você precisa minimamente saber o que é, né, que é solicitado de você, que é conhecimento. Então, assim, vamos pensar em exemplos próximos. Ah, eu quero trabalhar no mercado do meu bairro. O que você poderia fazer nesse mercado? Qualquer coisa. Então, todo esse processo de trazer clareza, né, de coisas básicas, né, que é assim, da vida, né, se você vai trabalhar num lugar, seja qual for, você precisa entender o que é solicitado de você, né, você precisa entender o que está envolvido naquela função, você precisa fazer um currículo, que eram coisas, né, LinkedIn, nunca tinha ouvido falar. Então, foi muito desafiador esse processo, mas foi muito rico para mim, né, nesse sentido, porque não a minha realidade, né, não foi uma realidade super privilegiada do ponto de vista financeiro, mas ainda assim eu tinha perspectiva e eu tinha conhecimento, eu tinha acesso a essas informações, né, que me fizeram, obviamente, né, focar numa perspectiva de desenvolvimento de carreira diferente delas que não têm, né? E assim, uma delas eu perguntei qual era o sonho. O sonho dela era dirigir. E quando ela falou isso, eu falei, e o que você precisa fazer para realizar esse sonho? Ela não sabia qual que era o processo para tirar uma habilitação. Ela não sabia. E eu expliquei, tem as Nossa, aulas de teóricas, a aula prática, você tem que fazer tantas aulas, você vai numa autoescola e tal. Assim, eu nunca pensaria que num processo de mentoria eu estaria explicando para alguém assim, como que você tira uma habilitação, mas era isso, era o sonho dela, né? E ela não sabia como fazer, como acessar, e era o meu papel trazer essa clareza. Então, ele me tirou que muito legal. da caixinha. E eu mentoro também mulheres do Brasil. Eu estava mentorando uma moça
que ela é Product Manager, ela fez uma transição de carreira durante o processo de mentoria. Ela é uma menina incrível, lá de Recife, tem uma trajetória de vida linda também. E para mim foi muito gratificante esse processo de me envolver na vida dela, né, dela contar para mim, né, da trajetória, o quanto que a trajetória dela também é bem incomum, e perceber assim que com a minha vivência, com os perrengues que eu passei, com as histórias que eu vivi, né, eu vi os mesmos dilemas que há anos atrás eu estava envolvida, refletido ali na vivência dela, e eu tive a oportunidade de ajudá-la. E eu tive a oportunidade de ajudar a refletir para ela fazer essa decisão de carreira, né? Que ela, né, tá super feliz, super empolgada. Então, eu gosto muito de investir meu tempo. Eu gosto especificamente de direcionar o meu tempo para a mentoria de mulheres e meninas, porque é uma pauta, né, que me conecta pessoalmente. Tem um projeto que eu ainda quero tirar do papel, e é um projeto que também me toca pessoalmente. Tem alguns anos que eu estou ensaiando para fazer isso. Que é um projeto voltado a qualificar, não é qualificar a palavra certa, mas é um projeto de como é que eu contribuo para mulheres que foram mães voltarem para o mercado de trabalho, aquelas que decidiram parar a carreira um tempo e retornar para o mercado de trabalho. Já tem uns anos que eu tenho o desejo de colocar isso em prática. Quem me inspirou foi uma amiga minha, o nome dela é Sandra. A Sandra trabalhou comigo há alguns anos, né? Trabalhou num dos times de educação, né? Por onde eu passei. E ela é uma pessoa incrível, inteligente, maravilhosa. E ela teve a primeira filha e ela escolheu, né? Ficar um tempo afastada, dedicada exclusivamente para a filha dela. Que até aí, tudo bem, é uma escolha pessoal. Mas me incomodou muito, né, conforme eu ia conversando com ela, quando ela decidiu que estava na hora de reingressar na vida corporativa, o quanto isso é difícil, o quanto, né, mesmo para uma mulher super qualificada, inteligente, com uma bagagem enorme, o quanto isso é uma barreira. É um entrave, né? Como É a um grupo entrada. minoritário aí importantíssimo a ser olhado, né, Carol? Exatamente. E a Sandra ainda tem um recorte, que ela é uma mulher negra. E aí, né, à medida que a gente manteve o contato, ela ia me contando que ainda não conseguia, ainda não, me acendeu essa chama, porque logo depois, um tempo depois, eu me tornei mãe, mas eu nunca passou pela minha cabeça deixar a carreira por um tempo, fazer essa pausa, e acho que justamente por essa crença que eu tinha, de que se eu fizesse essa escolha, né, eu não teria lugar, né, para retornar na vida corporativa. Eu sempre fui apaixonada por trabalhar pela minha carreira, mas é um medo que toda mulher carrega, né? E o tempo que você está dedicando ali para o seu filho, para sua filha, durante, né, o período padrão, mesmo de licença maternidade, 4, 5 meses, até 6, dependendo da empresa, é um período que você fica realmente meio off das coisas que estão Uhum. acontecendo, né? Eu lembro que eu tinha medo de ficar burra nesse meio tempo, né? Só ia saber dar de mamar, trocar fralda, mas Desconecta um pouco do mundo, não tem jeito, né? desconecta, e assim, né? Eu sempre voltava ali depois de 4, 5 meses, né? Eu tive 2 filhos, e ali para mim as primeiras semanas era um processo de onde eu estou de novo, né? Volta, pega no tranco, mas né, acho que a principal dificuldade era essa, voltar nesse ritmo e entender o que aconteceu no meu período de ausência. Mas para quem ficou 1, 2 anos fora do mercado, muita coisa acontece, né? E aí, especificamente, né, a gente está falando de tendências, movimentos, né? No caso dela ali da área de educação corporativa, que é importante, de alguma maneira, você ter um porto seguro que você sabe ali que você vai conseguir se reconectar. Então, esse network entre essas mulheres, né, essas conversas sobre o que está acontecendo no mundo corporativo, eu acho muito importante. E como que usa esse network, inclusive, né, para apoiá-las a reingressar nesse acesso, né, e quebrar, né, esse paradigma com as empresas de que a mulher que decidiu dar uma pausa na carreira é um talento que não vale a pena você investir, porque vai dar muito trabalho. Então, assim, eu gostaria muito de fazer algo relacionado a isso. Então, esse processo de acolhimento e vamos nos integrar, vamos, né,
voltar aqui todo mundo para a mesma página, mas como que eu me conecto com as empresas também, trabalhando, né, esse acesso. Então, estou cuidando delas aqui, elas, né, umas às outras, mas a gente tem caminhos abertos para essas mulheres se recolocarem. Esse é um projeto pessoal que eu gostaria muito de conseguir desempenhar em breve. Tudo que eu Legal. gostaria de fazer, obviamente, eu precisaria ter um dia de 57 horas. Então, é uma coisa que já tem algum tempo que eu penso e é um desejo mesmo, assim, que eu quero ver realizado. Show, Carol. Que incrível, muito bom. Parabéns, viu, pelo excelente trabalho, tanto como pessoa quanto profissional, né? E para a gente finalizar, então, conta um pouquinho alguma dica que você daria tanto para os gestores da área, né, quanto pessoas que querem fazer como você fez, né, ingressar nessa área, se desenvolver na área SG. Quais dicas você daria para essas pessoas? Acho que a primeira dica é: não existe fórmula mágica para a sustentabilidade do negócio e para ESG. Então, eu tinha uma crença limitante que seria uma jornada muito difícil do ponto de vista de entendimento do contexto, né, de ESG, por conta de eu ter uma bagagem toda, né, em cultura, em gente. No final do dia, eu entendi que ESG, ele está falando essencialmente sobre cultura, ele está falando sobre a maneira como a empresa decide, né, colocar seus desafios, como ela no dia a dia se relaciona, né, com todas as pessoas ali envolvidas, pessoas que são funcionárias, clientes, fornecedores. E aí, acho que, né, falando de não ter a fórmula mágica, um ponto para mim que foi muito importante é conseguir criar boas relações e entender as necessidades e os desafios das áreas, porque quando a gente fala de ESG não é um assunto, ESG é só uma organização que ajuda todas as áreas da companhia priorizarem temas que vão ajudar a companhia a continuar existindo a longo prazo, mesmo frente aos desafios do mundo, sociais, ambientais. Então, porque ESG é muito amplo, eu estou falando de proteção de dados aqui em tecnologia, eu estou falando também de ambiente de trabalho, eu estou falando de capacitação de talentos, de atrair talentos, ao mesmo tempo que eu estou falando de transparência e anticorrupção. Então, uma das coisas que, né, que a minha trajetória passada, né, ajudou muito, contribuiu muito, essa minha capacidade de conseguir me relacionar com as áreas e atuar ali como uma parceira consultiva, entendendo, né, o funcionamento, entendendo as demandas da área, entendendo os problemas e mostrando qual que é o lugar, né, que vai levar a gente para uma companhia mais madura do ponto de vista de sustentabilidade, né? Então, você conseguir se relacionar com gente, você conseguir ter escuta ativa, empatia, inclusive, para entender o desafio daquela liderança, daquela área, mas Esse é também um ponto importante, é um ponto empatia, né? importante, empatia é essencial. E também ser uma pessoa que está focada em ajudar na resolução, não só apontar o problema, porque no dia a dia a gente, né, tem que monitorar uma série de indicadores em ESG, e quem faz esse indicador acontecer são as áreas. Não adianta só eu cobrar um indicador e não dizer para a área qual que é o caminho de maturidade. Não adianta eu falar que eu tenho um problema em diversidade, mas eu não me relaciono com o time de cultura, de pessoas, de comunicação, e com as lideranças para falar que eles precisam olhar para o time, para contratar a diversidade, eles precisam olhar para as avaliações de desempenho, entender se eles não estão enviesados ou enviesadas. Então, capacidade de relacionamento é uma das coisas importantes para se focar. Uma visão integrada, né? Uma visão integrada da empresa, de como o negócio funciona é essencial. Uhum. E acho que uma dica mais, não pragmática, mas aí uma dica de leitura que eu gosto bastante, tem um livro que chama Todos São Importantes, do Raj Sisodia. Ah, e esse livro é sensacional. Eu gosto muito desse livro. Gostei muito dele também. Inclusive, Boa dica. o Raj Sisodia, inclusive, é uma das figuras importantes quando a gente fala, né, no capitalismo consciente, no capitalismo de stakeholders. Eu gosto bastante desse livro. Tem um livro que ele não é necessariamente de ESG, mas para mim, e quando eu tive contato com ele há uns 5, 6 anos atrás, eu estava, inclusive, envolvida num projeto de cultura numa outra companhia que eu passei. Ele também foi o livro que me abriu os olhos para que era possível conectar impacto com a sua visão de negócio.
O livro é do Richard Barrett, e o livro chama A Organização Dirigida por Valores. Olha que legal. Ele faz um paralelo, né, tanto de uma análise individual, então eu como colaboradora de uma empresa, você se analisa a partir de alguns aspectos, então ele tem uma conexão ali com Maslow, mas ele ultrapassa a pirâmide de Maslow, ele vai até um 7º nível, que é o nível plenamente, vamos dizer assim, de consciência sua como profissional e do negócio. Então ele vai analisando, você consegue fazer um diagnóstico self, vamos dizer assim, o próprio diagnóstico, mas você também consegue analisar a empresa a partir de alguns instrumentos, em qual nível que essa empresa está do ponto de vista de contribuição e de valores. O último nível é quando você olha para o bem comum, como que o seu negócio está drivado para colaborar para o bem comum. E a gente está falando, de novo, de capitalismo de stakeholders, mas com uma outra ferramenta, com uma outra roupagem, né? Então, ele começa falando, né, ali sobre as necessidades básicas do ser humano, então a segurança financeira, né, o quanto que a sua carreira hoje está direcionada para uma estabilidade financeira, depois a autoestima, depois o senso de pertencimento. E é muito legal, assim, conforme eu fui lendo esse livro, eu fui voltando, fazendo uma retrospectiva da minha própria vida, né? E eu costumo falar, assim, para as pessoas que eu converso, muito abertamente. Eu acho muito bonito as empresas falarem assim, trabalhe por propósito, busque o propósito. Mas não adianta você falar para alguém buscar propósito se ela não tem dinheiro para comprar comida na casa dela. Esse instrumento, essa ferramenta, ele mostra esses estágios de evolução da pessoa como profissional. Eu só consigo ter uma clareza de propósito e me conecto a ele vai ser uma coisa relevante para mim se eu estou com as outras necessidades supridas, né? Então, eu acho um pouco, né, eu acho um pouco ilusório, né, as pessoas que falam, as empresas, pessoas que falam sobre isso, sem considerar esse aspecto. Para mim, esse é um dos aspectos importantes, inclusive, de um olhar de inclusão, né? Eu já trabalhei numa empresa que falava, a pessoa não tem brilho nos olhos na entrevista, ela está aqui só pelo dinheiro. Assim, se a gente não é uma ONG, todo mundo trabalha aqui pelo dinheiro, todo mundo tem conta, boleto para pagar. E para esta pessoa, neste momento, a segurança financeira é prioridade. Mas ela tem potencial, ela tem fit com a empresa, só que ela não consegue te dar, né, te fazer um discurso apaixonado pelo propósito da empresa quando o grande foco dela é outro. Então, esse livro para mim traz esses insights, né, de como que a gente consegue ir além daquelas coisas que são postas como verdades absolutas nas empresas e nas áreas de pessoas. Ele vai mostrando que o ser humano e as companhias eles vão avançando, né, em níveis diferentes, e como ser humano e como companhia, o estágio ideal é quando você tem uma maturidade, né, e que você consegue de fato ter um trabalho, ter uma operação que consiga, né, consiga contribuir para o bem da sociedade. É isso, eu não consigo, Carol, contribuir para o bem da sociedade se eu não estou resolvida com os meus problemas essenciais. Quem dirá uma empresa, né? Toda empresa pode ter ESG? Pode. Cada uma vai fazer ESG de acordo com o seu, né, com o seu estágio de maturidade, com a sua relevância, com a sua operação. Então, o ESG que eu faço hoje na DOC, as frentes que eu tenho na DOC, elas não se aplicam, por exemplo, para uma empresa familiar, sei lá, que fabrica refeições. Ali eles vão ter outros dilemas, outros. Então, mas eles podem ter um negócio consciente, né? Então não tem a fórmula Tem mágica, mas várias possibilidades, né, Carol? tem várias, e não existe a fórmula mágica, você precisa entender mesmo esses movimentos, né, da sociedade, da sua empresa, e você precisa entender de gente, porque no final do dia, quem faz as coisas acontecerem, quem faz o negócio ser sustentável, mesmo a partir dos processos, são as pessoas, não tem É como o ignorar CPF, isso. não é É o o CNPJ. CPF, é o CPF, exatamente. Legal, show. Carol, que delícia te escutar. Dica anotadíssima. Aposto que eu e muitas outras pessoas vão abraçar essas dicas com muito amor e carinho. Te agradeço mais uma vez pela participação, por poder compartilhar com a gente, né, todas essas histórias e dicas incríveis. E com certeza você, como pessoa e como profissional, já está fazendo grande diferença, não somente para a empresa, mas para pessoas e para a humanidade. Então, parabéns pelo seu trabalho.
E eu acho que com certeza o Theo e o Pedro já têm muito orgulho dessa mãezona e vai ser um grande espelho para eles também já entrarem nesse caminho da responsabilidade social, desse cuidado com pessoas, com o nosso país, enfim. Parabéns por esse trabalho, Carol. Obrigada, gostei muito do papo, eu amo falar sobre ESG, eu amo falar, né, de como que eu encontrei ESG na minha carreira, e eu gosto principalmente da oportunidade de compartilhar um pouco do que eu aprendi com outras pessoas, né, que ou já estão nesse mundo ou que querem começar. Eu gosto de ajudar a desmistificar, né, o que é ESG e trazer essa visão de fato mais humana. No final do dia, a gente está falando de gente. Exato, esse é o grande ponto, né? Importante. Legal. Carol, então, super obrigada por tudo, e nos vemos aí por aí nesse mundão impactando vidas juntos, né? Tenho certeza que a gente vai poder fazer muitas coisas ainda juntas por muitas pessoas e por um mundo melhor, né? Vamos sim, vamos sim. Muito obrigada, Carol. Obrigada, Dani.